A graça e a paz, irmãos. Bom, eu estava com as crianças lá fora, não vi se Poliana falou sobre a reunião da liderança. Mas falou, então tá ok. Então assim, quero parabenizar nossos aniversariantes da semana, no dia 24, Luciano, né? Luciano José. E no dia 28, Dinho, né? Então quero agradecer a Deus pelas vidas dos meus irmãos, que o Senhor continue abençoando, ministrando sobre sua vida. Enfim, irmãos, a gente está falando sobre paz, amor, relação com Deus, entendendo que esse amor, essa paz é para todos nós, entendemos que isso tudo vem da graça, que a vida é para todos os seres humanos. Na última semana, eu falei sobre do Éden ao Calvário, entendendo comportamentos. Então, nós vimos quem são as pessoas nascidas no Éden, né, que a Bíblia fala, nascem da carne, é o ser vivente, o terreno, o natural, o perecível, aquele que estava perdido. Vimos sobre os nascidos no Calvário. Quem são os nascidos no Calvário? São os que nascem do Espírito, o nascido de novo, Espírito vivificante, o homem espiritual, o homem dos céus, nascido de Deus, né? O cidadão dos céus. Então, nesse sentido, nós vimos como vivem tanto os homens e as mulheres nascidos no Éden, e os homens e as mulheres nascidos no Calvário. Estou aprofundando um pouquinho mais hoje, falando sobre entendendo o comportamento gerado no Calvário, baseado em Romanos capítulo 8, nos versos 1 e 2. Então, de manhã, na mensagem que está lá no meu YouTube, você pode ver, né, eu falei sobre quem escolhi ser e como escolhi viver. Queria aprofundar um pouquinho mais agora. Romanos capítulo 8, os versos 1 e 2. Assim diz a Bíblia: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu tenho uma difícil missão agora, porque eu programei para hoje vermos os dois capítulos, pelo menos o capítulo 7 de Romanos e o capítulo 8 até o verso 17. Lógico, não vou aprofundar, vou passar muito por cima, são dois capítulos tremendos, não dá para você ler o capítulo 7 sem ler o capítulo 8, fica tudo incompleto, você não entende. Para mim, o capítulo 7 é um dos mais belos cânticos do Novo Testamento. Ele para mim, literalmente, é uma página filosófica, né? E eu amo falar sobre o capítulo 7 de Romanos, ou seja, a experiência do apóstolo Paulo. O que eu vejo no capítulo 7? A luta constante contra os desejos. Esses desejos são os desejos pessoais de cada um de nós. Eles são gerados pela mente, né? Então, nesse sentido, veja, o cidadão, a cidadã do Calvário, ou nascidos do Calvário, vivem constantemente na luta contra esses desejos, né? No consultório eu vejo muito isso, no gabinete pastoral eu vejo muito isso. Então, quero chamar a sua atenção, vamos lá. Eu prometo só referenciar, talvez eu leia somente um texto, mas a gente vai ficar em Romanos capítulo 7 agora. Como é que o apóstolo Paulo começa esse texto? Ele diz que as pessoas que conhecem a lei, né, elas simplesmente sabem que a lei tem autoridade sobre elas apenas enquanto vive. Tá? Ele, na realidade, faz um questionamento ao povo de Roma, à igreja em Roma, né? Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? E aí ele traz o exemplo do casamento. E aqui eu quero contextualizar esse exemplo, né? Porque nesse sentido aqui,
Depois ele vai dizer que tanto o homem como a mulher são iguais no casamento, né? Tanto o homem depende da mulher quanto a mulher depende do homem, mas juridicamente a mulher está unida ao marido através do casamento. E se ela estiver com outro homem, ela adulterará. Ela só estará livre na morte dele, tá? Nesse sentido. E eu quero chamar a atenção para o verso 4. Ele diz assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, ou seja, a Cristo, né? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Agora perceba o que eu tenho falado, né? Nós temos um objetivo. O objetivo aqui, eu acho que tem ventilador fazendo barulho aqui no microfone, né? O objetivo aqui é dar fruto. Meu objetivo diante de Deus é dar fruto. Literalmente o apóstolo Paulo diz aqui que eu fui separado para dar fruto para Deus, tá? Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, que a partir do momento que eu me coloquei na presença dele, decidi me entregar para ele, né, eu morri. Eu falo sempre sobre isso, né? Eu falo sempre sobre isso. Então, nesse sentido, a lei não tem mais autoridade sobre mim, tá? Ele vai falar sobre isso depois, mas vai aprofundar no capítulo 8, mas nesse sentido eu quero dizer para vocês que não é esforço meu, tá? Não é por seguir a lei que eu consigo estar bem com Deus. Por quê? Ele vai dizer que as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Agora veja o verso 6. Agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Lógico, o apóstolo Paulo está falando para uma igreja, né, onde a lei estava tentando tomar conta, que eu falo da lei mosaica, né, e ele confronta a igreja em Roma em relação a isso, tá? E aí ele faz uma pergunta para a gente, que ele fez para a igreja de Roma, e aqui eu trago para a gente. Que diremos então? A lei é pecado? Irmãos, eu quero frisar novamente aqui que pecado, no sentido lato da palavra, é errar o alvo, né? Por exemplo, vocês não sabem, mas eu estou todo ardido nas minhas costas aqui. Nós tivemos que fazer uma reforma ontem, né? E eu esqueci meu chapéu, que cobre cabeça e ombros, né? E cheguei aqui e não quis voltar para casa para fazer isso, para pegar o chapéu. E aí eu saí daqui 2:30 da tarde, ora, eram 15 para as 3, certo? E eu minto, irmãos, estou mentindo, eram 15 para as 2. E eu simplesmente saí, já não aguentava mais, né? Eu pequei contra mim, somente isso, né? Então pode ser algo simples, né? Estou sofrendo as dores do meu pecado, tá? Ele vai falar sobre isso exatamente, tá? Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não sabia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Isso aqui é importante a gente perceber. O que eu entendo? Entendo que para nós um assunto muito importante no discipulado é saber essa distinção entre lei e graça. Porque temos muitos de nós que fazem por causa de que exercem o ministério por causa de regras e acham que é por causa da graça, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho falado muito sobre esse verso 7 aqui, tá? O que a lei faz? A lei vai me conscientizar do meu erro. Veja, se eu venho com o meu carro e não tem um semáforo, um sinal para dizer que eu tenho que parar, eu não paro.
Eu não vou respeitar as pessoas, né? Se eu vejo que tem alguém na minha frente, eu não respeito, quero tomar o lugar dela. O semáforo, o sinal, ele serve para me conscientizar de que existe direito para os outros e que eu preciso parar para que os outros exerçam sua passagem, né, naquele momento. Ou seja, eu tenho meu direito, mas tem um momento que o outro tem seu direito. A lei vai me dizer isso. Então eu só sei que estou pecando porque a lei me diz. Eu só sei que eu errei avançando o sinal porque eu passei do sinal vermelho e a multa veio para minha casa. Então a gente só sabe sobre pecado porque a lei simplesmente fala. O apóstolo Paulo está referenciando possivelmente Êxodo capítulo 20, eu vou pegar aqui uma parte do capítulo 20 de Êxodo, no verso 17, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Isso quer dizer o quê? Antes havia gente fazendo isso. As pessoas faziam isso, né? Aí a lei vem e mostra: ó, você está pecando nisso, você está errando nisso, isso não pode fazer, se você fizer vai ser punido. É uma forma também de ensinar as pessoas pedagogicamente, tá? Verso 8. Aí o que o Paulo diz? Que esse pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, ou seja, o mandamento mostrou, né, o pecado vem e produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O que foi que fizeste? Senhor, a serpente me enganou. Havia um mandamento. E aí, a partir do momento que disse, ó, não faça isso, porque se você fizer assim, vai acontecer isso, a cobiça entra no meio, na história. Quem não é assim? Eu vou falar por mim. E eu conheço algumas pessoas aqui que se eu disser assim, eu quero conversar contigo, a ansiedade toma conta de um jeito que fica perguntando, o que é, hein? O que você quer comigo? O que foi? Alguém já me disse uma vez, é bronca que você vai me dar? Eu só quero conversar. Não porque você me chamou para o gabinete pastoral para mim é significado de bronca. Não, eu só quero conversar. E aí fica, sabe? O pecado funciona da mesma forma, né? Não faça. Criança mostra bem isso, ó. Não coloque o dedo, é mesmo que você vai dizer, vá lá e coloque, faça o que você quiser, né? E a gente funciona assim. Quando a lei chega e diz, ó, isso aqui é proibido por causa disso, aí a gente, né? Quem nunca teve vontade de moto ou do carro? Eu estou fazendo um questionamento meio hipotético aqui, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço tem vontade disso. Por exemplo, de pegar na madrugada, mesmo com sinais fechados, naiptar as pessoas e botar aí uns 120, 130 no carro, na moto, sei lá, né? Fizeram isso uma vez comigo e eu passei mal e disse, nunca mais, né? Uma motona daquela grandona, estava me dando a carona da praia para minha casa, e aí ele disse assim, segura em mim. Eu inocentemente segurei, ele botou 150 naiptar as pessoas, passando todos os sinais, e eu disse, você está louco? Para! Ele não parou. Quando ele parou, eu saí da moto, eu disse, nunca mais eu ando com você, seu louco. Quase morri, irmãos. Mas olha só, depois eu percebi que a sensação é muito boa, entre aspas, a sensação do perigo, da morte, né? De confrontar o medo, né? Isso quem faz é o pecado. A lei diz não faz, aí o pecado diz, ó, isso é muito bom, vai lá. E antes da lei mostrar o pecado, era como se pecado não existisse, porque não tem regra, então eu posso fazer qualquer coisa. É isso que o apóstolo Paulo está falando, tá?
no verso 8, ele fala exatamente isso. No verso 9, eu vivia sem lei, quando o mandamento veio, o pecado reviveu. No verso 10, ele diz: descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produz morte. Sinal vermelho é proibido. Ah, eu quero saber disso, eu estou apressado, tem uma reunião, passa um toninho aí para isso. Bem, você pode matar alguém, pode morrer, pode ferir, você pode ser multado, pode não acontecer nada, né? Você pode pecar e ninguém saber, entre aspas, né? Você pode pecar e ninguém saber, mas você pode gerar prejuízos graves para você e para quem está passando. E com certeza espiritualmente você está somando morte. Isso aí eu digo com certeza. Tá? Nesse sentido é o que o apóstolo Paulo diz. Veja o 11, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Ah, Senhor, fui enganada. Problema teu, Eva. Eu disse para você não comer do fruto. Te vira. Chamou Adão e fez: que foi que tu fizeste? A mulher que tu me deste me enganou. É problema teu, Adão. Fechei um pacto contigo. Era para não fazer, e por que você fez? É assim que funciona conosco no dia a dia, irmãos. Exatamente assim. Veja a informação dos versos 12 a 17. A gente está em Romanos capítulo 7. Veja como é que funcionam os desejos da nossa mente, né? E que são colocadas para a nossa carne. O apóstolo Paulo disse assim: de fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como um pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, presta atenção nisso, viu? A lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. É como se ele estivesse se reportando ao cidadão lá do Éden. A lei é santa, mas eu não. Eu sou vendido sob o pecado. A lei é espiritual, eu não. No verso 15 ele diz: não entendo o que faço. Irmãos, essa fala do Paulo aqui é filosofia de vida. Isso é sentido para a gente, se a gente aprofunda isso. Ele diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Como assim? Espera aí. Eu só gosto de fazer coisa ruim. Mas aí vem a lei, que é santa, boa, né? Ela vai me dizer: não faça. E aí eu mortifico a minha vontade, não faço, e sou santificado porque não fiz aquilo que eu queria fazer. Agora, sabe qual é a chave disso aqui, irmãos? A gente vai ver já já. Porque a grande maioria das pessoas que eu vejo pregar sobre isso, cantar sobre isso, já hoje eu pesquisando sobre essa mensagem, né? Eu vi uma música, e eu, lógico, eticamente não vou falar sobre isso, né? Mas a pessoa fala: me esforço para não fazer a minha vontade. Isso não é graça. Na graça não há esforço, já foi feito. Eu tenho que aceitar somente, né? Então, deixa eu dizer para vocês, essa semana eu tive uma reunião com um grupo de louvor da igreja, e o que eu disse eu vou falar sempre para vocês. Talvez, por baixo, metade do que a gente canta não é graça. A gente canta muito esforço próprio, a gente canta Deus como serviçal da gente, a gente canta, até quando a gente está adorando a Deus, a gente está adorando com um objetivo, para que o Senhor me favoreça. Isso é lei, porque é como se eu fizesse para Ele me dar de volta, né? Olha só, quando eu digo para Deus: eu não quero te decepcionar de novo. Como assim? Como assim?
Você acha que Deus se decepciona com os meus pecados? Sinto muito. Ele não depende de mim, gente. Então, quando eu canto, eu não quero te decepcionar de novo, eu estou lidando mais com os meus desejos pecaminosos, com os meus pensamentos internos, do que com a vontade de Deus para a minha vida. O apóstolo Paulo fala: se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 18: sei que nada de bom habita em mim. 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 É somente isso que a Bíblia fala de mim. Isso é, em minha carne, nada de bom habita. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E aí a gente traz a frase que a gente fala, as frases que a gente fala sempre do Paulo para justificar pecado da gente, mas o Paulo não está querendo justificar pecado aqui, viu? Se você ler esse texto isoladamente, ele parece que ele justifica o pecado, mas Paulo não está fazendo isso. Ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E eu tenho ouvido esse discurso, pastor, eu sinto muito, mas foi o pecado que habita em mim. Deus entende. Ele entende. Ele entende que você não está vivendo da forma que deve viver pela graça. Ele entende claramente que você não precisa barganhar com Ele, não precisa negociar com Ele, porque o que foi feito, o que era para fazer já foi feito, está lá na cruz. Ele entende claramente que a sua culpa não tem nada a ver com Ele, porque a culpa já foi para a cruz, basta você se apossar disso. Eu não preciso simplesmente usar essas frases como desculpas, tá? Aí o apóstolo Paulo diz, eu vou trazer essa resposta já. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando ele fala em mim, ele está falando dos desejos dele, da luta da carne, tá? Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei. Olha só, o íntimo do ser é a essência, é o ser em si. Eu não vou falar, então na psicologia eu vou filosofar aqui nesse negócio, mas olha só, no íntimo do meu ser, nas minhas entranhas, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas veja outra lei, a da minha mente. Grifa isso, a lei da minha mente, a lei. Olha só, irmãos, eu entendo que nós somos um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo e uma alma. Espírito ninguém toca, não é matéria. O corpo é biológico. A alma, ela é plasmada pela educação, ela é administrada pela educação. Quando eu falo de educação, eu falo da minha vivência, desde o ventre até o dia de hoje. As minhas experiências são registradas na alma. E se eu não entender isso, eu vou viver como ela quer, e ela influencia o corpo e o corpo influencia ela. Atenção, os ansiosos, é assim que a alma faz. Você está hoje aqui, e eu não duvido que tenha alguém aqui hoje pensando no amanhã. Não duvido. Não duvido que alguma fala minha, alguém nem tenha ouvido, porque está pensando o que tem que fazer amanhã, na agenda. Isso é a mente, viu? Aí rouba o que você precisa ouvir, que a palavra está dizendo, por causa da sua ansiedade. Mas a ansiedade faz isso com o corpo, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer, meu Deus? Aí, calafrio, suor, as mãos ficam geladas, taquicardia, dá uma agonia na boca do estômago subindo. Às vezes as pessoas se sentem sufocadas. Isso é ansiedade. É a
mente agindo no corpo. E é isso que o Paulo fala, é claro, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, ou nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí ele traz uma frase que eu digo sempre, e algumas pessoas dizem que eu sou meio louco por dizer isso: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É interessante entender que o Paulo não está cantando que é o príncipe, é a princesa, que tem todas as regalias dadas pelo Senhor. Ele está falando: eu sou miserável. E aí eu quero trazer um texto como transição aqui, que é o verso 25. No verso 25 ele diz assim, ó, essa frase aqui é tremenda, porque ele pega o texto todinho do capítulo 7 e mata com o verso 25. Ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, olha só, com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Essa palavra mente aqui, ele está falando dele especificamente falando, né? Então, a redundância é proposital, tá? O que ele quer dizer? Com o meu pensamento, eu quero seguir a Deus, mas o meu corpo pede outra coisa. E aí eu entendo que a mente submetida ao Espírito resulta em vida e paz. É exatamente isso que ele vai dizer no capítulo 8, e a gente vai ver só até o verso 17, porque depois eu vou dar continuidade nesse capítulo 8, que ele é muito importante. A mente submetida ao Espírito resulta em vida e paz. Agora entenda, toda vez que ele fala sobre Espírito aqui, basicamente ele está falando sobre o Espírito de Deus. A não ser que ele fale do Espírito dele, ele está falando do Espírito de Deus. Aí ele começa o capítulo 8, e aí lógico, olha só, esse capítulo 8 foi, essa questão de divisão de capítulos, versículos, foi divisão humana, tá? Então a gente quebra algumas coisas. Na realidade, para mim, eu leio capítulo 7, capítulo 8 de carreirinha. Eu não faço essa divisão. Para mim não tem divisão de 7 e 8, porque para mim é uma coisa só, tá? Ele começa dizendo: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por que ele vem dizendo que está vendido por causa do pecado, mas ao mesmo tempo ele diz que não há condenação? Porque ele entende claramente que, apesar dele ser tudo isso no Espírito de Deus, não há condenação para ele, porque Cristo já fez todo o trabalho na cruz. E quando a gente faz esforço para entender isso, a gente não entende, não consegue entender. Algumas pessoas já me perguntaram: como assim? Quer dizer que eu posso ser pecador, mas ao mesmo tempo eu não sou, porque Cristo fez por mim? E aquilo que eu fiz, como é que fica? Eu converso muito sobre esses textos com pessoas que não conseguem perdoar. Como é que não consegue perdoar? Cristo já não levou os pecados na cruz? Sim, mas eu não consigo, porque você não entendeu graça. Você está ficando doido? Eu vivo na graça, eu estou entendendo graça. Não, você não conseguiu entender graça. Se você se apossar do que Cristo fez para você, não tem mais ódio, não tem mais mágoa, não tem mais rancor, essa angústia você não vai sentir mais, a culpa já foi, e você só precisa desfrutar do perdão e perdoar. As pessoas não conseguem entender isso, e para elas é mais fácil continuarem presas na lei, tentando pagar penitências, do que simplesmente aceitar a graça. Ele diz: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, é a lei do Espírito de Deus, e quando ele diz a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Acabou. Eu fui amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça,
não morra, mas tenha a vida eterna. Essa morte é morte espiritual, certo? Não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Porque na realidade meu corpo está envelhecendo, mas eu não tenho idade. Interessante isso, né? Ele continua, verso 3, verso 3 eu li, verso 3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, né, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. O que quer dizer lei enfraquecida pela carne? A gente está cansado de ver isso no Brasil. Quem respeita a lei no Brasil? Quem? Às vezes eu passo de abestalhado, irmãos. Ontem eu vinha para a igreja, aí eu parei no sinal aqui da PAC, parei. Aí o cara veio pelo acostamento, o estacionamento. Se fosse eu antigamente, irmãos, eu já acelerava, botava meu carro assim na frente dele. Aí meu Deus, ele está pensando que eu sou abestalhado, né? Porque eu já sei o que ele vai fazer. Ele coloca o carro no acostamento, no estacionamento, antes que o sinal abra, ele vai acelerar para sair na minha frente, né? Ele acelera para sair na minha frente. Ele desrespeita a lei e não está nem aí para isso, né? E aí eu ponho cidadãos comuns, políticos, religiosos, que lei? Que lei? O Brasil é um país de ninguém, infelizmente. Você está falando desse país que você mora? Infelizmente é isso que eu vejo, irmãos. Infelizmente. Tanta gente morrendo de fome. Aí eu não vou passar para a política não, porque vou cortar, porque o meu objetivo está aqui. Mas percebam isso. A lei é enfraquecida pelo pecado quando a gente simplesmente está nem aí para a lei. A lei vai funcionar como se eu não estou nem aí para ela? Se eu sei que de repente, sei lá, se eu for preso, eu posso pagar alguém e esse alguém me liberta. Para quê? Né? Então, nesse sentido, aí o que Deus faz porque a lei ficou enfraquecida pelo pecado? Ele manda seu Filho, em semelhança de homem, como oferta pelos pecados do homem, tá? E aí ele diz assim, assim condenou o pecado na carne, a carne de Jesus Cristo aqui, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas. Preste atenção, você não precisa fazer mais nada, as exigências da lei já foram plenamente satisfeitas quando Jesus Cristo foi colocado na cruz como sacrifício por sua vida. Por que ansiedade? Por que preocupação? A gente cantou sobre isso hoje, mas é tão interessante a gente cantar, né? O fruto da videira pode mentir, pode não ter nada no mercado, sei lá, no curral, quero dizer, pode faltar um bocado de coisa, mas eu não temerei. Mas quando o negócio aperta, é isso que o Paulo está falando. Todas as exigências da lei já foram plenamente satisfeitas em nós, certo? Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele traz a chave da história. A chave contra a lei aqui é viver no Espírito. O Espírito de Deus não precisa esforço. Não precisa esforço. Sabe, irmãos, eu canso de dizer isso às pessoas, não se esforce. Aceite. Se aposse disso. Você acha que Deus vai aceitar você pelo esforço que você vai fazer? Olha o que o Paulo fala, eu posso colocar meu corpo para ser queimado, mas se não for por amor, de nada vale. De nada vale teu serviço se você faz objetivando alguma coisa, não vai adiantar, você vai ser queimado,
você vai ser, sei lá, destruído, vai acontecer o que quiserem fazer com você, mas não adiantará diante de Deus. Com Deus não existe barganha. Então ele dá a chave, ele diz assim, ó, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Na realidade, isso aqui, deixa eu tentar explicar pela psicologia isso aqui. A carne, quando Paulo fala da carne, sarcós, ele está querendo dizer dos nossos desejos próprios, ele está falando dos nossos desejos próprios. Quando ele fala do corpo como a parte biológica, soma, né, ele está falando do biológico realmente, do sangue que corre, das células que fazem parte do sistema, né, mas quando ele fala de sarcose, ele fala dos desejos próprios, dos desejos humanos, então ele está falando da carne. A carne literalmente faz o que a mente manda. Literalmente. Então o que ele está dizendo aqui na palavra, no vocabulário científico da psicologia é: ou você segue o que o Espírito manda, ou você vai fazer a vontade da sua mente. E vontade da mente só gera porcaria. Veja o que aconteceu com Eva. A serpente vai falar com Eva, aí o texto bíblico relata que Eva viu que a fruta era bonita. Era bonita. Tinha cara de saborosa. Né? E sabedoria. Aí a mente diz assim, ó, vai lá, faz. É a mente. A carne não fala, né? A carne, não é a carne que vai te levar para olhar pornografia, não. É a mente. É a mente que vai dizer para você, ó, uma vezinha só, não faz mal. Uma imagem só, quem está vendo? A carne treme. Aí a carne começa a tremer, fica ansiosa, né? Mas eu não devo fazer. Aí entra o esforço próprio, né? Eu prometi que não ia fazer. A carne vai dizer, a mente vai dizer, rapaz, é gostoso. Eu estou dando exemplo da pornografia porque assim, é muito mais comum do que você imagina. Né? E é assim que funciona. Os desejos pecaminosos, eles começam aqui. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, ó, que isso aqui, a gente deve colocar o capacete da salvação aqui, ó. Encaixa o capacete da salvação aqui, os dardos inflamados do maligno, quando vierem, eles serão rechaçados. Né? Então, não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aí ele diz que a mentalidade da carne é morte, irmãos. A mentalidade da carne é morte. Quem não entende as coisas do Espírito faz o que a mentalidade da carne manda. Jesus diz assim, por que vocês andam preocupados, ansiosos com o que vão vestir, com o que vão comer? E Jesus está dizendo exatamente isso, vocês estão mentalizando o quê? Por que vocês estão preocupados se eu providencio isso para vocês? Essa é a mentalidade da carne. A mentalidade da carne, ela faz com que eu deseje hoje o que já preciso amanhã. Me causa ansiedade por causa disso. Ou então me veja ameaçado, né? Eu tenho trocentos exemplos para falar sobre ansiedade e depressão aqui, mas não é o objetivo agora. O fato é que a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Né? Eu não estou dizendo que aquele que está em Cristo não se preocupa,
que tem uma vida perfeita. Eu estou dizendo sim, que se preocupa, que tem uma vida atribulada como qualquer outra pessoa, que não é diferente. A chuva vem para ímpio e para justo. Às vezes eu fico olhando, né, os testemunhos, diz assim, porque Deus me livrou, porque eu sei que o Senhor me priorizou, porque o Senhor olhou para mim e manteve o seu pacto. Aí eu fico pensando no irmãozinho que está do lado, que não consegue a cura que aquela pessoa que está aqui conseguiu. E aí a mensagem que passa é: eu não sou prioridade para Deus. Deus cuidou dele, mas não cuida de mim. Irmãos, isso é infantilidade. A chuva vem para ímpio, para justo, os desastres vêm para ímpio, para justo, sei lá, fugiu. O fato é que terra seca acontece tanto para ímpio como para justo. Qual é a diferença então, Emilson? A diferença é que quem vive na carne, e aqui eu boto vive na carne como ímpio, porque o Paulo não está falando aqui da diferença de, quem é crente vive assim, não é isso não. Tá? Assim, nesse sentido, quem não entende o Espírito, quem não consegue entender os pensamentos do Espírito de Deus, porque só são discernidos espiritualmente, é ímpio, vive na carne. A mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. E aí quem consegue entender o Espírito de Deus, viver conforme o Espírito de Deus manda, pode vir a bonança, a seca, as destruições, está sempre com vida e paz. A vida é vida eterna. Eu posso, posso sofrer um infarto aqui agora. Posso ser assaltado e alguém me dar um tiro e morrer. Eu falo isso e as pessoas dizem, caramba, para com isso, você está chamando essas coisas para você. Não estou chamando nada não, estou sendo realista. Porque meu corpo pode morrer, mas o meu espírito não morre. Ele pode me arrancar o corpo, jamais o espírito. A doença pode me corroer, mas meu espírito está intacto nas mãos do Senhor. Então, irmãos, essa é a diferença. Essa é a diferença, tá? Nesse sentido, verso 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus nem pode fazer. Qual é a lei de Deus? A gente está falando do amor aqui, irmãos. A gente está falando do amor. Quem não segue o espírito de vida não entende amor. Por isso é dominado pela carne. Verso 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Faz o que a carne manda. Então ele no verso 9 diz assim, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne. Isso é importante. Vocês não estão sob o domínio da carne. Ele vem como uma brisa que chega, depois ele traz o vendaval, viu? Ele diz assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Que ele diz, sinto muito, se o Espírito de Deus não habita em vocês, vocês estão sendo guiados pela carne, e vocês estão na morte, não tem problema com isso. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, há vida em vocês e vocês obedecerão o Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aí os versos 10 e 11, ele diz assim, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça, que já foi realizada, irmãos, no Calvário. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E eu quero chamar você aqui para Mateus capítulo 16, os versos 24 a 26, basicamente no verso 25. Quando Jesus Cristo diz assim, Mateus 16, 25, ele diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Não é esforço próprio, viu, irmãos?
não é lei. Na lei você consegue o seu galardão por esforço próprio. A palavra galardão aqui é proposital, porque tem muita gente no nosso meio pensando assim, que vai servir o Senhor para poder conseguir alguma coisa. Serviço para o Senhor é resultado e não objetivo. Então, nesse sentido, não é esforço próprio. Tá? E aí eu quero terminar aqui. Versos 12 a 17 eu termino, irmãos. Mas é importante você entender, olha só, não é esforço próprio. Aqui é graça, é obediência ao Espírito, é você ser submisso a Deus, submissa a Deus, é colocar seu espírito para entender aquilo que Deus quer de você. Ele diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. O que é viver de acordo com a carne aqui, Emilson? É fazer as coisas que moralmente não são aceitas por Deus? Também. Mas não é só isso não, irmãos. Viver de acordo com a carne aqui é não obedecer ao Espírito de Deus, é só isso. Tá? Então, se você tem um Espírito, você entende o discurso do Espírito, e você caminha com ele, com todas as intempéries da vida, né? Seguindo aquilo que ele quer para você. Se você não tem, você vai pensar com a carne, né? Quer ver? Moralmente falando, aliás, vamos lá, moralmente falando, pode ser que não seja errado você simplesmente ficar com ódio de alguém, porque esse alguém maquinou contra você, e você diz: eu sou crente, mas sou um ser humano, e ele vai se ver comigo. Isso é pensamento de quem não tem o Espírito, tá bom? Funciona assim para a Bíblia, né? Se você tem uma raiz de mágoa no seu coração que não consegue sair, é pensamento da carne, não do Espírito. E aí você escolhe. Isso aqui que é interessante, você escolhe a quem vai seguir, como Josué fez, ó. Vocês se virem aí para seguir o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Nesse sentido, pensamento da carne é exatamente o que eu quero, é muito simples refletir sobre isso. O que eu quero matar. Mas Deus é vida. Então, é vida. Né? E eu me exponho à vontade do Senhor e coloco o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, para que Ele faça obra em mim e a vida reine no meu coração. É isso que... Mas eu vou me esforçar, Senhor, para não odiar, porque tu não queres que eu odie. Não é assim, não é assim. Não é por esforço, você não vai conseguir nada por esforço, porque por esforço é a carne quem manda, tá? Então ele diz exatamente assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados, a palavra que é guiados, é como se você tivesse pego na mão de alguém que vai te levando, nesse sentido aqui, tá? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Paizinho, Abba Pai, Painho. Né? Então, aqui é uma relação de amor, irmãos. Não é de barganha, de compra, de troca, de negociação. Evangelho virou negociação. Se vocês perceberem, pesquisarem na internet, tem um bocado de empresa para mostrar o que você tem que fazer na sua igreja para poder ganhar membros. E assim, interessante isso, eles falam isso como se fosse, você pode evangelizar fazendo assim: use as mídias da internet, o som tem que estar bonito, a iluminação tem que estar bonita, tem que ter gente educada na porta dizendo sim. Então tudo isso é muito bom, mas se você visa isso, peraí, está tudo errado. Você vai pagar alguém para dizer para você quem diz quem vai ser salvo? Né? Como é que fica isso? Ou, na realidade, quem muda a vida é vida transformada. Né?
Como é que está a igreja do século 21? Ele continua. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos ao Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. É a única vez que ele fala aqui sobre o Espírito dele aqui, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que ele quer dizer participar dos seus sofrimentos? Quando você começa a assumir que realmente é de Cristo, os resultados vêm. E num país como o Brasil, está difícil entender isso. Está difícil. Porque a igreja está virando comércio. Já há muito tempo eu venho falando isso aqui. Na primeira igreja eu já falava sobre isso. Né? E a gente não está entendendo nada disso. Os escândalos estão começando a acontecer no Brasil, como aconteceram na Europa e depois nos Estados Unidos da América. Elas estão começando a acontecer no Brasil. Mas é como a gente quer, né? O fato é que a gente precisa entender essa diferença entre graça e lei. Se você está barganhando com Deus, se você está prometendo alguma coisa a Deus, ou não está prometendo, mas está fazendo com intuito, porque grande parte das músicas que a gente canta é barganha com Deus, você não está vivendo a graça. Graça é viver pela fé e aguentar o rojão, porque quando você começa a viver pela fé, as pessoas te abandonam, falam mal de ti. Isso é sofrimento de Cristo, né? Às vezes até os próprios irmãos. E as coisas acontecem. Bom, vamos orar, e eu vou deixar aqui, porque a gente precisa continuar nisso. A gente vai esmiuçar um pouquinho isso mais adiante. Deus, obrigado pela Tua Palavra. E a minha oração única nesse momento, Senhor, é que nós saiamos daqui, nessa enxurrada de informações, que é assim que eu vejo, com Teu Espírito nos arrumando, falando para nós, dizendo o que eu falei que é verdade, o que eu falei que não é verdade, porque eu sei que o Espírito de Deus, para quem tem um Espírito, é muito claro, Ele fala claramente. Precisamos entender isso, entender a diferença de graça para a lei, entender que nós, às vezes, não entendemos graça e precisamos nos apossar daquilo que foi feito no Calvário, daquilo que o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, continua tirando, efetuou no Calvário, através do seu sangue derramado. Que o Senhor nos leve em paz. Mas eu quero orar especificamente por uma família agora, Senhor. Eu peço pela família da irmã do Abel, que está vivendo um momento muito difícil nessa semana, Senhor, onde a mãe entra em sua casa e encontra seu filho enforcado. É muito difícil, devastador, Senhor. E a minha oração é que Tu, como uma ave que cuida dos seus filhotes, cubra essa família agora, Senhor. Protege-os. Derrama do Teu bálsamo de cura. Enxuga as lágrimas. Fala a mente de cada um. Age sobre o Teu servo Abel, Senhor, que está angustiado, sofrendo. Que o Senhor cubra toda a família, fortalecendo e trazendo da tragédia a certeza de que Tu estás sarando as feridas. Que o Teu amor seja a marca naquela família agora, Senhor, no nome de Jesus. E que nós saiamos daqui entendendo o processo que Tu queres ter conosco. Digo, o relacionamento em amor, para a Tua honra e glória. Que o Teu amor, Tua graça e a unção do Teu Espírito estejam conosco sempre. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Me perdoe pelo horário hoje. Deus abençoe você que está nos vendo pela internet. Que o Senhor
nos guarde, nos proteja no nome de Jesus. Uma boa semana, semana abençoada no Senhor. Vamos em paz.